Pretendo voltar a operar, eu vou fazer aqui uma comparação entre os planos da minha forma que eu analiso para poder fazer alguma escolha. E aqui eu vou, isso falando de mesa proprietária, né? E eu só vou colocar aqui a MIDI e a comparação entre os próprios planos dela, porque quando ela está com essa campanha 100%, né, não dá para comparar com nada. É tipo uma campanha que tende, seria, grosseiramente falando, tenderia a dar prejuízo para a mesa proprietária caso você faça algum saque, porque ela te paga, né, o valor integral, não desconta nem a porcentagem do imposto de renda. Então não dá para comparar com nenhuma outra mesa considerando que está nessa campanha. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz uma planilhinha com uma comparação entre os planos exames, né? E o plano Black, o plano exame, que seria esse daqui, conservador, arrojado, agressivo e mid plus, e o Black, mas mais especificamente para comparar o exame, o Black considerando o de 30 dias, né? Porque com um prazo de 30 dias aqui, ó, ele fica bem competitivo, apenas R$ 400, aqui 399,80. E se você colocar o sem prazo, ele praticamente dobra, né? Ele dobra o valor. Então, a minha comparação na planilha, ela consiste, né, mais entre o com prazo de 30 dias. E aí eu já vou tentar aqui colocar a planilha. Ó, o que que eu fiz aqui? Coloquei o plano aqui conservador, né, o arrojado nessa coluna primeira aqui. Coloquei um filtro e coloquei aqui, isso aqui se repete, é o valor do investimento. Vou pegar aqui um exemplo. O conservador, o valor de investimento a R$ 173,70, considerando que ele está com 70% de desconto, né? Aí você faz a conta com quanto seria o plano de 70%. Na verdade, aqui já está na planilha, seria 579, né? Então, ele vai sair com 70% de desconto, um desconto absurdo. E aqui, o que, que eu tenho? Aqui eu tenho também, ó, a meta para passar, o valor do stop, o número de contratos e o desconto. E aqui eu tenho a coluna talvez mais importante, que seria a razão, né? A proporção de alavancagem. O que isso quer dizer? Que o valor que você vai investir aqui, se comparado com a meta, você estaria alavancando em 8 vezes. Porém, qual que é o principal fator? É o fator do stop. Isso quer dizer que você vai poder estopar 12 vezes a mais daquilo que você investiu. E aqui está uma pegadinha psicológica muito pesada, né? No sentido de você, quando você começa a olhar isso, a sua mente começa a interpretar, né, pelo menos a forma com que eu me analiso, né, faço aquela tal da meta-análise, é pensar sobre aquilo que você está pensando, né, ela pode gerar o seguinte viés. Pô, quer dizer então que se eu perder o stop global aqui de 2100, ainda assim é vantagem, porque eu deixaria de perder, ao invés de perder 2100, eu estou perdendo apenas 173,70. Logo, eu estou ganhando porque eu perdi menos. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque você pode partir para o foda-se. Então, estou perdendo apenas isso. Estou perdendo, na verdade, 2100, mas na verdade eu estou perdendo apenas 173. E isso é uma coisa muito ruim, né? E aí, se você for comparar, o melhor fator dessa relação é aqui o do arrojado. Olha quanto que ele está aqui. 12 vezes. Quer dizer o quê? Que você investe apenas 266. Se você fosse perder, você perderia 12 vezes mais. E aí, 12 vezes mais em relação ao quê? Aqui direto na corretora. Quem se atenta aos detalhes das corretoras, como é que elas funcionam? Você teria, ó, considerando só um mini índice, para você operar aqui 10 contratos,
você teria que colocar no mínimo um saldo de R$ 1.500, porque é R$ 150 por contrato. Porém, se você inventasse de operar os 10 contratos de uma vez, é muito fácil de você chegar a um prejuízo de R$ 1.050, que representa 70% do valor que você alocou. E quando você a maioria, tá, elas operam com 60%, que deixa esse valor aqui ainda menor. Mas o que significa? Significa que se você atingir o stop aqui, chegar ao seu um drawdown do seu saldo de 1.500 para menos 1.050, você já é estopado compulsoriamente pela mesa, porque ela não vai assumir o risco de você ficar operando, consumindo todo o seu saldo como uma mesa proprietária permite. Então, o que significa? Significa que você vai, além de você, quando bater menos R$ 1.050, que seria aproximadamente 70% do valor que você investiu, você ia tomar um stop compulsório, aonde você ia multiplicar mais R$ 25 por contrato que você tivesse posicionado. Por exemplo, se você tivesse posicionado com 10 contratos, você ia tomar 25 reais vezes 10, que é igual a 250. Mais esses 1.050, você ia tomar um stop de R$ 1.300, sem contar as taxas dos os emolumentos e as taxas da B3. Então isso significa que você ia ficar com menos de R$ 200 na conta, além do psicológico arregaçado e também não poder nem sequer, não ia poder sobrar nem para você operar um contrato. Então seria praticamente impossível de você recuperar esse valor aqui, né, psicologicamente falando. Você ia poder operar apenas com um contrato e olhe lá, e aí sobra R$ 200. Ele cai de novamente por 70% desse valor, você toma outro stop compulsório, não sobra nada, né? Então, considerando isso mais os e considerando isso fora os emolumentos e as taxas, né? E aí, comparando entre os planos, se você pegar aqui o maior fator, ó, aqui vezes de alavancagem, né? Eu vou pegar aqui, ó, comparando aqui, vou colocar aqui vezes de alavancagem no filtro. E aí você observa aqui que o maior número é o do arrojado. Tá vendo? Não, ainda não. O maior número é do Black. Ó, o Black, aí a gente vai dar uma olhadinha do Black, como é que ele funciona. Se você comparar aqui em alavancagem, ó, você vai observar aqui que tem o maior número é o do Black, que é esse daqui, e é praticamente quase relevante esses três primeiros de 12 aqui, né? Então se eu pegar aqui, ó, e colocar só todos acima de 12, que é uma relação fantástica, você vai ter aqui o conservador, o Black, esse agressivo esqueci de tirar o filtro, e o conservador, o arrojado e o Black, né? E aí você vai para o financeiro. Quando é que você vai investir? Conservador, arrojado e Black. Aí você passa para o financeiro. Quanto é que você vai ter que investir, né? Nos planos. Aí no caso aqui, ó, o conservador está muito barato, 173. Eu provavelmente vou comprar o arrojado, que é 266. Porém, o Black, para quem pode, é o mais interessante de todos. O Black com 30 dias. Aí você vai ter que suportar a pressão de 30 dias. Porém, por que ele é bom? Porque você alavanca menos. Você vai alavancar apenas 10 contratos, né? E aqui também tem a relação, ó, do quanto você paga por contrato, ó. Se você pegar aqui por contrato, você sempre pagaria 150 se fosse na corretora, ok? Mas aqui por contrato, você vai pagar, ó, no conservador você paga R$ 17,
No arrojado é o menor de todos. Você paga apenas R$ 13 por contrato. Dá menos de 10 vezes, né, o valor de um contrato direto na corretora. Então, e aí no Black você já paga aqui, ó, R$ 40. Então esse aqui é o que você alavanca menos. Então você corre menor risco, apesar do stop global ser muito bom, você paga mais por contrato, mas diminui o risco de você tomar um stop, porque o stop global dele aqui são R$ 5.000. Entendeu? Então é uma vantagem muito boa. E aí tem toda essa variação aqui que você pode ficar brincando para poder fazer uma coisa mais analítica. Mas o mais importante é saber que, considerando que essas condições de direto na corretora, vale muito a pena você operar pelas mesas proprietárias, não só a MIDI, várias mesas. Se a mesa for idônea, vale a pena. Ou enquanto ela consegue se manter no mercado até que uma mesa consiga se perpetuar nesse ramo que é bem arriscado, principalmente quando se trata de mesas que operam, né, que praticamente todas trabalham com simulador remunerado. Elas assumem muito risco em colocar o trader para operar no simulador remunerado. Mas é isso. Mas resumindo aqui, ó, tentando resumir, essa planilha ela faz isso, ó. Ela consegue avaliar, eu vou passar aqui devagarzinho, aí você consegue avaliar e com calma dando pausa, ó. Ela praticamente consegue, tem todos os dados, todas as variações que você poderia avaliar e considerar que é relevante ou não conforme o seu perfil, né? E aí, mas é isso. Vou tentar subir esse vídeo aí para só para dar um. É isso aí. Muito obrigado, Feliz Natal para todos.